Meu nome é Fernanda e eu vou estar apresentando sobre o projeto de iniciação científica que eu fiz parte durante esse período, orientado pelo professor e doutor Adilson Cândido da Silva, que fala sobre a conversão de xilose a furfural usando novos catalisadores baseados em nióbio. Atualmente, questões ambientais vêm tomando destaque na indústria petroquímica, no que tange ao esgotamento dos recursos fósseis e a alta nos preços. Em consonância a esses impasses, pesquisas vêm sendo realizadas em busca de alternativas de produtos químicos e combustíveis. Cerca de 300 bilhões de toneladas de biomassa são utilizados como matéria-prima para a síntese de compostos químicos e combustíveis. E, nesse sentido, o principal componente dessas plantas são os carboidratos. A molécula, então, de furfural, ele é um composto orgânico heterocíclico que possui grande relevância visto o seu espectro de aplicações na indústria e sua versatilidade como molécula para a síntese de produtos químicos. A produção desse material ela vai ser realizada via desidratação de xilose utilizando um catalisador ácido homogêneo, principalmente o ácido sulfúrico concentrado. No entanto, os ácidos minerais são altamente tóxicos, corrosivos e de difícil manuseio e recuperação, o que torna de enorme importância o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos, ativos e seletivos para a obtenção de furfural. A síntese do catalisador, que a gente fez como nossa primeira etapa, ela foi realizada uma sintetização surfactante, água-óleo, para a sintetização da nossa molécula de nióbio. Durante todo esse processo, a gente fez várias misturas, colocando ela sob agitação e aquecimento. No final dela, a gente obteve as fases sólidas e líquidas que foram separadas por filtração a vácuo em um funil de bucha e o sólido, que no caso é o nosso catalisador, foi lavado com excesso de água ultra pura e em seguida ele foi seco e em estufa a 60 graus Celsius por 12 horas. A caracterização dos nossos catalisadores a gente sabe que existem diversos catalisadores que vêm sendo investigados nas reações de xilose a furfural. Então, os compostos de nióbio, ele vem se destacando devido às suas altas propriedades, que, segundo a acidez de Liu e de Bronsted, o óxido de nióbio, ele apresenta propriedades ácidas bem elevadas, como a gente pode observar por essa tabela. Então, para reconhecer essa absorção e dissorção de N2 sobre a molécula do nióbio, foram realizadas então várias medidas utilizando um analisador de área de poro e superfícies. Aí, a partir das informações também fornecidas pelo fabricante sobre a acidez, a gente fez as somas das áreas obtidas por IR e foi utilizado então para a gente determinar quantidades de sítios ácidos comparando o padrão comercial de NB2O5 e os catalisadores que a gente usou nesse trabalho. Então, a superfície da molécula do nióbio ela foi examinada usando o microscópio eletrônico de varredura com um canhão de efeito de campo, equipado com um espectrômetro de raio-x de dispersão de energia. Então, a estrutura da molécula do nióbio foi analisada por difração de raios e o diagrama foi mostrado em um ângulo de 20 a 70 graus com uma varredura de em torno de 2 graus minutos a menos 1, usando a radiação que a gente determinou aí. Posteriormente, a gente utilizou testes catalíticos, que esses ensaios eles foram realizados em um reator do tipo autoclave com capacidade para 15 ml de solução. E a gente ficou monitorando essas reações em diferentes tempos, sob uma determinada temperatura. Nessa figura 1, a gente pode ver o reator de autoclave que a gente utilizou no nosso processo de desidratação da xilose. Então, nos nossos resultados, a gente obteve que a molécula do nióbio, sintetizada no estudo, ela foi caracterizada para determinar suas propriedades teciduais e ácidas. As isotérmicas de absorção e dissorção e o espectro infravermelho da piridina é dissolvido também nessa molécula. E após essa análise, a gente observou que a molécula no nióbio tinha uma área superficial específica e um tamanho médio dos poros. Então, esse catalisador ele pode ser classificado como um material mesoporoso de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a famosa IUPAC, que de acordo com a classificação de IUPAC, as isotermas do BET eram semelhantes ao tipo 4, que estão relacionadas à adsorção de multicamadas em sólidos porosos.
Vale ressaltar também que a adsorção de piridina na molécula de nióbio, ela foi usada para identificação e quantificação de sítios catalíticos de ácidos de Lewis e de Bronsted. E como a gente pode ver nessa figura, o espectro de infravermelho, que é essa figura 2B, ela mostra uma banda que está relacionada com o modo de vibração do íon piridino. E essa banda vai estar associada aos sítios, né, de Bronsted na superfície do catalisador. Embaixo a gente vê o difratômico de raios-x que foi utilizado para o nosso catalisador, ou seja, para a nossa molécula de nióbio. E essa síntese do nióbio não foi realizada em altas temperaturas, e a molécula do nióbio não passou por um processo hidrotérmico ou de tratamento térmico antes desses testes catalíticos. Então, a gente pode ver que a superfície do catalisador foi examinada por uma microscopia de varredura e, além disso, foi analisado por energia dispersiva de raio-x. Onde que a gente pode ver aqui embaixo, nessa figura 4, essas micrografias que a gente encontrou. Então, a gente pode observar que a conversão e a seletividade, elas foram aumentando com o tempo de reação, até atingir um patamar de seletividade com cerca de 72%. Como a gente pode ver pelo gráfico. Então, a gente pode concluir que um catalisador à base de nióbio ele foi preparado por um método simples, onde sua caracterização mostrou que ele possui uma alta área superficial específica, ácida e também por se apresentar um material amorfo. E as análises, né, de 100 e 100 ADX mostraram que a molécula do nióbio possui uma superfície bem rugosa, com alta dispersão de nióbio e oxigênio no material. E além disso, a molécula do nióbio foi capaz de desidratar xilose em 2-furforaldeído, alcançando uma conversão de xilose de 41,2% e uma seletividade de 77,1% no estudo cinético realizado sob condições de reação obtidas a partir de um experimento. Então, nessas condições de reação, a molécula de nióbio tinha um valor tom muito alto, uma vez que a desidratação seletiva de xilose em 2-furforaldeído é muito importante.